Bom dia, pessoal. Essa é mais uma aula, aula 2, específica para os alunos que vão fazer o concurso para a EBSER de 2023, que a prova vai ser dia 17 de dezembro de 2023. E é específica para o conteúdo de SUS, né? Se a gente pegar o edital, né, o edital de 2023 aqui e pegar a parte da legislação do SUS, vai ter aí um montão de conteúdo. O aluno fica desesperado. O que eu tenho que estudar? E a gente vai ver especificamente algumas provas anteriores da banca IBFC e ver o que essa banca está cobrando mais, quais são os assuntos mais cobrados em relação ao conteúdo da legislação do SUS, de legislação geral, que ela coloca aí como sendo do SUS. Mas vamos ver mais uma prova, mais um concurso que foi lá da Unifap, tá bom? E, como eu falei na aula 1, a gente só vai comentar, né, falar das questões que o conteúdo esteja no edital de 2023. O que tiver de questão, né, no edital de 2022 ou de outros anos e que não está presente no edital de 2023, não tem razão de comentar, porque não está presente no edital, então você não vai ter que estudar para essa prova aí, dia 17 de dezembro. Aqui no edital da Unifap de 2022, né, ele cobrou aqui evolução histórica, controle social, resolução 453, vem cobrando isso normalmente. Constituição de 88, aí chamando a atenção o artigo 94 ao 200, Lei Orgânica 8080, 842, o Decreto 7508, para mim que são os mais importantes. Determinantes sociais, RDC 63, Resolução 553, RDC 36, essas três aqui estão presentes no edital de 2023. E esse edital aqui de 2022 tem a Lei 13.709, que é de proteção de dados. Olha, tô aí falando de uma forma muito enfática. Essa lei aqui está nesse edital, né, de 2022, lá da Unifap, né? Estava lá presente. No edital de 2023, a Lei 13.709 não está presente, tá vendo? Ó, aqui da Unifap, 13.709. E de 2023 ela não está. Tem aqui a Política Nacional de Atenção Hospitalar, que não está presente nos editais anteriores. Aí estou falando isso em todas as aulas. Estuda a Política Nacional de Atenção Hospitalar, porque uma questão vai cair. Então, você que estuda questões anteriores da IBFC, possivelmente você não vai ver questões de Política Nacional de Atenção Hospitalar. Então, na prova agora de dezembro, você vai ter uma surpresa, que vai ter uma questão aí da Política Nacional de Atenção Hospitalar. E aqui, como o edital não consta a Lei de Proteção de Dados, então não tem razão de estudar e nem a gente ficar vendo questões. Eu coloquei, mas não vou entrar em detalhes com as questões de proteção de dados, tá? Então vamos lá. Essa prova aqui de 2022, o que a IBFC cobrou? O aluno deve ter estudado estudo lá, que estudou pelo concurso da Unifap. Ele pegou a parte de legislação geral, saiu estudando história, resolução e afinal, o que caiu? Vamos ver. De nível superior, a primeira questão foi de proteção de dados. Eu não vou comentar a lei de proteção de dados. Pessoal, o gabarito aqui foi letra E. Aí, para quem estiver gravando, vendo vídeo, quiser gravar, pode ver. Uma outra questão de proteção de dados, a 24 aí, né? Foi aí resposta letra A. Não, eu não vou entrar em detalhes aí com a lei de proteção de dados. Agora, isso interessa, ó. Lei 8.142. Acerca da Lei 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde. Analise afirmativa abaixo. A Lei 8.142, são 7 artigos, ela quando cai as questões não são tão difíceis assim, né? O primeiro, o segundo artigo, o preâmbulo, né? Isso aqui, ó, o preâmbulo da lei já foi muito cobrado em prova, né? Então,
as questõezinhas aí muito batidas, né? Quais são as representações dentro do Conselho de Conferência de Saúde, a gente vai ver isso. Eu não estou aqui para dar aula da 8.142, isso é uma aula à parte, mas estou para mostrar a vocês o que, que a IBFC ela cobra do conteúdo que é exposto aí para você estudar, né? Então, a gente já viu na outra aula que a Lei 8080 foi muito cobrada, a Constituição Federal foi cobrada, o Decreto 7508 foi cobrado. Então, são dispositivos legais que você não pode deixar de estudar. E aqui analisa afirmativas abaixo. O Sistema Único de Saúde, que trata a Lei 8080, de 19 de setembro de 90, contará em cada esfera, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Já foi questão de prova pra caramba. Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Tá certo? Tá lá, ó. Você pegar a Lei 8.142, você vai ver logo no início, né? Primeiro artigo, sem prejuízo, as funções poderão ser com as seguintes instâncias, conferência e conselho. Tá certo? Aí você que já tem macete de concurso, né? Concurseiro, os novos aí vão aprendendo. Né? Você já viu uma certa lá, ó. A, a B falam que a primeira está certa, né? A D também e a E. Então, possivelmente, claro, isso aí é uma questão certa. Se a gente conseguir identificar uma muito errada, a gente vai nas opções. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de política de saúde com os níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo. Cuidado, questões de prova, ele bota assim, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, e a pessoa vai lendo rápido, não vê, não tem essa percepção, é o Poder Executivo e não o Poder Judiciário, o Poder Legislativo. Ou extraordinariamente por esta, ou pelo Conselho de Saúde. Ele poderia botar pelo Ministério da Saúde, né? Bom, aqui também na Lei 8.142, né, a conferência, Paraná, tá certinho, parágrafo 1º do artigo 1º, né, tá certo aí. Vamos ver a outra opção. Os conselhos de saúde em caráter permanente e deliberativo do órgão colegiado, composto por representantes do governo, prestador de serviços, profissionais de saúde e usuários. Isso é importante, né? As representação, governo, prestador, né, servidor aí, e prestadores, profissionais de saúde e usuário. Aí, se você pegar a Lei 8.142, você vai ver que a participação dos usuários é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Na resolução 453, está lá 50% da representação dos usuários. Também é um númerozinho que às vezes é cobrado em prova. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução de políticas de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômico-financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera aí de governo. E aí também está lá na 8.142, né? Fala do Conselho de Saúde que é cobrado, né? Qual é a função do Conselho de Saúde? Está aqui, ó. Caráter, atua na execução da política, controle da execução. Parágrafo 2º do artigo 1º, são os mais cobrados da Lei 8.142, né? Até o 5º parágrafo às vezes é cobrado, né? Então isso aqui é para quem estuda 8.142, primeiro artigo, preâmbulo, eu digo preâmbulo, primeiro artigo, são os que mais caem em prova e são fáceis de acertar. Tá? Mas cuidado com os trocadilhos, em vez de poder executivo, poder legislativo, isso pode pegar, tá bom? Então aí todas as afirmativas estão corretas, né? A resposta vai ser a letra A, tá? Não estou aqui querendo dar aula de 8.192, estou querendo chamar atenção, né? Chamando atenção que do edital todo, olha, do edital todo, a gente já viu a Lei 8.142. Não caiu nada da resolução, da Constituição Federal, do decreto. Olha aí o que a IBFC pode, pode cobrar na prova lá de dezembro de 2023, né? Bom, opa,
Então, essa aqui, letra A. Aí vem outra aqui, Lei 8080. Acerca das disposições da Lei 8080, analise afirmativas abaixo de valores verdadeiro e falso. Lei 8.080, 55 artigos. Dentro da própria Lei 8.080, nós temos outras leis, né? Leis de subsistemas, de atenção indígena, interação domiciliar, né? Do acompanhamento do parto, pré-parto, parto e pós-parto imediato, né? Você tem a Lei 12.466, que é a parte que fala das comissões intergestores, né? Bom, existem outras leis dentro da Lei 8080, que isso é cobrado. Algumas bancas, às vezes, cobram especificamente essas leis que estão lá dentro. Outras não. A IBFC, ela está cobrando a Lei 8080, então pode ser tudo, né? Dentro dela que pode ser cobrado. Aqui ele fala o conjunto das ações e serviços de saúde prestados por órgãos de instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde, lá na Lei 80, logo no início. Né? Opa. Na aula 1 eu já chamei a atenção das atualizações. Você que tem, eu tenho uma apostila da lei do SUS de 2020, não serve mais, já tem atualização recente. Então você tem que abrir na internet, né, no site do governo, nos sites oficiais. E essa lei 8080 ela pode ter atualizações, né? Você pode ter amanhã uma atualização. Então, é necessário que você estude abrindo lá na internet para ver essas atualizações. Aqui, por exemplo, ó, vou mostrar aqui. Esse item aqui, saúde do trabalhador, uma redação dada e a lei, né? Redação dada pela Lei 14.572 de 2023. Então, uma atualização aí, 2023. Mas vamos lá, nessa primeira opção de verdadeiro e falso, está no artigo 4º aí da Lei 8080, que ele fala de serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, né? Então, Lei 8080 sendo cobrada, essa está verdadeira. A outra, o Sistema Único de Saúde é mantido e executado pelo poder público, não havendo possibilidade de participação de iniciativa privada. Isso aí é muitas pessoas, claro que vão acertar, é falso. É livre a participação da iniciativa privada, né? E também a palavra não, apenas, somente, isso já condena. Para quem já é concurseiro, vamos ver se tem uma opção em que tem verdadeiro e falso depois. Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso, letra B. Aqui você já mataria a questão, né, com o gabarito da letra B. E na outra opção é o objetivo do Sistema Único de Saúde, dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes determinantes de saúde, artigo 5º da Lei 8080, dos objetivos, né? Artigo 3º, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, o artigo 15, 16, 17, 18, né? E o 7º é o principal, que são os princípios e diretrizes. Atenção, porque nós temos novidade, né? Novidade não, né? Para quem está estudando agora, pode ser que tenha ouvido, né, aqueles princípios e diretrizes mais comuns. Integralidade, igualdade, parará. Olha aqui, você tem um princípio e diretriz do SUS de 2017, organização de atendimento público específico especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica. Isso está no artigo 7º, entra como princípio e diretriz do SUS aí, tá? Bom, voltando à questão dos objetivos aí, a opção que fala dos objetivos, né? Tá certo aí. Então, verdadeira, falsa e verdadeira. Letra B de bola, né? Pro edital. Então, o que foi cobrado? Na prova de nível superior, né? Prova de nível superior. Lei 8080, 842 e duas questões da Lei de Proteção, né, de dados aí.
Então você pode ver que o aluno que estudou aí, RDC, Paraná 453, caramba, aí chega lá, poderia ter uma questão pelo menos de cada assunto, né? Ou pelo menos escolher um assunto de cada e botar a questão, mas nem isso. Ele pega duas questões do mesmo assunto. Mas a gente está vendo que está se repetindo nas questões da IBFC a Lei 8080, 842, Constituição Federal e decreto. Então, é importante. Vamos ver para o nível médio. Lei geral aí de proteção de dados. Não vou comentar com vocês a lei de proteção geral de dados, né? Aí o gabarito foi letra C. Uma outra oportunidade a gente pode comentar, mas não é a hora agora, porque o edital de 2003 não vai cair essa lei. Aí a 24 também. Você está vendo que ele pegou para nível superior, cobrou duas questões da legislação geral de proteção de dados, né? E ó, aí vai cobrar também lei 8080 para o nível médio. Trata do sistema único, a lei orgânica 8080 trata do sistema único de saúde sobre o assunto. Analisa afirmativas abaixo. Vamos lá. E depois correta, né? Vamos ver o que está vendendo e falso. As ações e serviços de saúde executados pelo sistema de saúde, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Né? Tá certo aí? O artigo 8º, a gente vai ver lá na 8080. Aqui, opa, vamos ver aqui, ó. Da organização, da direção e da gestão. Tá? Não é um artigo muito cobrado, não, tá? Bom, não é um artigo cobrado muito, não. Eu também procuro mostrar para o aluno de todos esses dispositivos legais, dessas leis, decretos, portarias, quais são os pontos que geralmente são mais cobrados. Posso dizer que eu já fiz, tido aula de SUS para concurso e outras coisas da área de enfermagem há mais de 20 anos. Posso dizer para você que o artigo 7º é o mais cobrado da Lei 8080. Ele é o mais cobrado. E tem alguns artigos que passam direto, não são cobrados. Por exemplo, a Lei 8080, lá na parte final, quase não é cobrado. Né? A última parte, os últimos artigos da maioria dessas portarias, decreto, né, leis, quase não são cobrados. Tá bom? A parte inicial que é muito cobrada. Bom, aqui está certo aí, ó. Opa, vamos lá. Tá certo. Né? Vamos ver a segunda. No nível municipal, o sistema de saúde poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações. Opa, lá no início também, né? Artigo, ó, ele vai caindo, ó. Ele cobrou o artigo 8, aí vai lá para o artigo 10, ó. No segundo parágrafo do artigo 10. Né? No nível municipal, o sistema único poderá organizar-se em distrito, tá vendo? Cobrou 8, cobrou 10, tá certo também. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Esse não está certo. Áreas não compreendidas, o SUS, né, o Estado não exclui a família. Aqui, a gente viu uma questão dessa, a palavra não, né? Opa, aqui. A palavra não, ela vem de forma correta, não é? Palavra não. Aqui a gente vai ver, ó, serão criadas, as comissões terão finalidade de articular, parágrafo único do artigo 12, cuja execução envolve a área não compreendida. Esse não está certo. E também no início tem um nãozinho que está certo, né? Aqui, logo no início. Todo o território nacional, tarará, tarará. O dever do Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas, senão também está certo. Tá bom? Mas voltando aqui no artigo 12, e eu vou chamar a atenção
que muitos alunos fazem confusão de comissões intersetoriais e comissões intergestoras. Intergestores. As comissões intersetoriais, está aqui, artigo 12 e 13, e falando sobre as comissões intergestores, né, que está aqui, ó, no artigo 14A, Lei 12.466. Isso vai ser questão de prova que a gente vai ver em umas outras aulas aqui, aula 3 ou 4, que ele cobra a atribuição dessas comissões intergestores. Então não confunda comissão intersetorial com comissão intergestores, tá bom? Bom, aqui na opção de prova, esse texto está corretíssimo, então afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Legal? Bom, cobrou 842 e 80. Vamos ver aqui sobre o planejamento. No que se refere à disposição sobre planejamento e orçamento, analisa afirmativas abaixo de valores verdadeiros e falsos. Tem falando sobre planejamento o decreto 7508. Ele não colocou aqui, decreto 7508. Possivelmente, claro, aqui deve ser 80. Ele está fazendo ele está seguindo, né? Pegou o artigo 8, pegou o artigo 10, pegou o artigo 12 da 80, e agora vai estar cobrando aí, né, a parte de planejamento e orçamento. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único será ascendente do nível local até o federal. Nós vimos isso na aula 1. Olha aí, novamente ele cobrando aí, falando do planejamento de forma ascendente. Ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em plano de saúde dos municípios, estados e Distrito Federal e da União. Bom, planejamento, vamos ver aqui, na 80, sobre planejamento. Vamos ver artigo 36. Tem muito artigo, né? Participação complementar. Tem telesaúde, entrou aí, ó, 2022, uma alteração do telesaúde, né? Isso é importante. Recursos humanos, financiamento, gestão financeira. Aí vem aqui, ó, do planejamento. O processo de planejamento será ascendente do nível local. Tá aí direitinho, conforme está lá na questão. Então, o artigo 36, aí pulou, do 8, 12, foi lá para o 36. Né? Vamos ver aqui, essa está verdadeira. As opções, nós temos aí a maioria aí verdadeira, né? Vamos ver a outra opção. Os planos de saúde serão a base das atividades e programação de cada nível de direção do Sistema Único. O seu financiamento será previsto na respectiva proposta e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Também na Lei 8080, na Lei 8080 a gente vai ver aqui. Os planos de saúde serão a base da atividade de programação de cada nível de direção do sistema e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária, parágrafo 1º do próprio artigo 36, ele está falando só de planejamento, está verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro, já mata a questão, né? Quase, porque tem a letra A, com a terceira pode ser verdadeira. É vedada a transferência de recursos para financiamento das ações não previstas nos planos de saúde, mesmo em situações emergenciais ou de calamidade pública. Você não estuda SUS. Está vendo o SUS agora. Pegou a Lei 8080, leu 1, 2, 3 vezes e foi fazer a prova. Caramba, qual o tipo de raciocínio que você pode? É vedada a transferência para ações não previstas no plano de saúde. Aí, mesmo em situações emergenciais, será mesmo?
uma transferência de recursos, uma situação emergencial, eu também não vou transferir, né? Uma lógica aí, a gente fala assim, bom, na emergência, com certeza aí poderia, né? Aí ele bota aqui, ó, segundo parágrafo. É vedada a transferência de recursos para financiamento de ações não previstas no plano de saúde, exceto em situações emergenciais, né? Aí numa questão de discernimento, né? Pô, transferência, mas situação emergencial, vamos lá, exceto. Então transfere sim, então todas estão verdadeiras. Letra A, correto? Com isso, a gente viu, né? Esses gabaritos aqui são oficiais, pós-recurso. Então, cuidado quando você pegar gabarito da IBFC, pega o gabarito que é pós-recurso, porque tem gente que entra com recurso e vai contestar aí a questão. Bom, nesse edital da Unifap, tanto para nível superior quanto para nível médio aí, né? Você teve apenas a cobrança da Lei 8080 e 842 e a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E o restante aqui não caiu. Será que isso pode acontecer no edital de 2023? Ou seja, a gente está vendo essas questões e a primeira aula a gente já viu que foi cobrada a Constituição Federal, 8080, o Decreto 7508. A gente já viu aqui agora a cobrança da 8.142, né? Já foi cobrada a resolução 553 e vamos ver outras provas, a aula 3, aguarde aí, porque a gente está vendo o que a IBFC pode cobrar nessa prova de 2023, ok? Então fica aí a dica para vocês, né? Estudarem o máximo possível, organizar seus estudos e já ir estudando esses pontos principais que a gente já está vendo aí do SUS. Lei 8080, 842, o decreto, a Constituição Federal do artigo 94 ao 200, 96200, não, 194 a 200. Tá ok? A resolução 553, eu vou adiantar para estudar a resolução 453 do Conselho Nacional também. Tá ok? E a gente se vê na aula 3, tá ok? Um abração.